cada dia estão usando mais. Todo mundo tem medo do sal, tem medo da gordura. Mas eu falo que o açúcar é mais perigoso, pelo seguinte: tenta comer uma comida com muito sal. Ninguém consegue. Tenta comer uma comida gorda no almoço e vai comer de novo no jantar. Você não dá conta. Agora, o doce você come o dia inteiro e não enche. Pelo contrário, quanto mais você usa o açúcar, o doce, você mais sente necessidade dele. Porque quando você ingere uma comida muito doce, sua taxa de glicose sobe muito rápido no sangue. Aí o pâncreas descarrega insulina para queimar essa glicose, para poder gerar energia. Há uma queda brusca e você sente mais fome, você torna a ingerir. E vai ficando naquele ciclo vicioso, não sobe e desce ladeira. Imagina nosso pâncreas sendo submetido a um regime de escravidão. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, o pâncreas entra em falência, para de produzir insulina. Aí vem o diabetes. A pessoa desenvolve uma resistência à insulina e diabetes, por erro alimentar. Então, assim, questão do sedentarismo e da alimentação errada. Você poderia evitar a maioria dos casos. Então, não precisaria tanta gente dentro dos hospitais. Basta se investir em educação para a saúde, começar isso na escola. Eu até falo brincando, toda vez que você vai alimentar, eu falo para os pacientes, porque até as cozinheiras entendem, o pessoal simples da roça, humilde, todo mundo entende. Eu falo, toda vez que você for fazer seu prato, imagina que você está fazendo uma construção. Vamos imaginar as coisas básicas da construção: o tijolo, o cimento e a areia. Você queria uma construção, você quer morar numa casa feita de areia? Ou dá para morar numa casa só com tijolo? Não, nós precisamos dos 3 elementos: do tijolo, do cimento e da areia. Então vamos comparar isso com os alimentos. Então eu preciso ter no prato uma quantidade maior de tijolo. Na parede você vê sempre tem mais tijolo. Depois vem o cimento e depois a areia. O que seriam os nossos tijolos para o nosso organismo? Seriam os alimentos reguladores. São eles: frutas, verduras e legumes. Dá para construir uma casa sem tijolo? Dá para se ter uma refeição sem tijolo, sem fruta, verdura e legume? E as pessoas não aprendem como é isso. Então, começar a ensinar isso para as crianças. Você quer uma construção boa? Você tem que pôr tijolo, certo? Em grande quantidade. Então, mais da metade do prato tem que ser tijolo. Fruta, verdura e legume. Isso no café da manhã, no almoço e no jantar. É a base da construção. Depois vem o cimento. O cimento são o quê? As proteínas, as carnes, o leite, os derivados do leite, o queijo, o ovo e alguns vegetais, como o amaranto, a quinoa, fontes ricas de proteínas vegetais. São muito interessantes. Então, nós devemos ter no prato frutas, verduras e legumes, ter proteínas, né, que são esses que nós falamos, e, por último, a areia, que seriam os carboidratos, que são só energéticos. Eles são para uso imediato. O organismo não acumula, não faz acúmulo de carboidrato, mas a primeira fonte de energia que ele usa é o carboidrato. Então, seria a areia da construção. Agora, imagina você inverter o material de construção. Você põe muita areia, pouco cimento, quase não põe tijolo. Como vai ser a sua construção? Então, só de pensar dessa forma, qualquer pessoa entende. O mais humilde, a gente vê muito isso, os cozinheiros chegam assim: doutor, mas isso aqui é areia? Então, se eu faço um prato com arroz, feijão, macarrão, mandioca, batata e tudo, eu estou pondo areia. Então, e no período da noite, a partir das 18 horas, deve ser evitado o carboidrato. Porque o carboidrato, no período da noite, ele interfere com o hormônio do crescimento, o GH, que é o hormônio do crescimento. Você fala, mas eu não estou em fase de crescimento. Mas nós temos a renovação celular. E o GH interfere no controle do colesterol, interfere na questão óssea. Então, se você come muito carboidrato à noite, você vai envelhecer mais rápido. Quem quer envelhecer rápido? Hoje já se fala no homem de 150 anos que já está no nosso meio. Então, nós podemos aumentar a longevidade desde que aprendamos a nos cuidar. Fala-se muito que as pessoas, quando chegam aos 70 anos, tem mais ou menos 70% de homens impotentes, ou com problemas de potência sexual. Mas tem 30% que mantém essa potência. Por que a gente não pensa? Quem quer chegar nesses 30% aos 70 anos se manter potente? Então, vamos inverter a pergunta. Porque todo mundo pensa só do lado negativo. Aos 70 anos. Não, mas se tem 30% que chega, mais pessoas poderiam chegar se tivesse a mesma qualidade de vida, o mesmo estilo de vida. Mesma coisa em relação ao câncer de próstata. Quando você pega nos Estados Unidos da América, você encontra 110 a 140 casos
de câncer de próstata por 100 mil habitantes. Quando você vai no Japão e na China, 1 a 5 casos por 100 mil habitantes. Eu pergunto, Deus é mal com o americano e ajuda o japonês? Será que é isso? Então, o estilo de vida é totalmente diferente. Não é isso? O oriental, ele trabalha muito a parte emocional, eles têm atividade em praça pública. Então, eu falo assim, nós somos basicamente o que pensamos, e nós hoje estamos parando de pensar, e a diferença nossa para os outros animais é o raciocínio. Se nós não usamos, nós passamos a ser inferiores a ele, porque Deus nos deu essa capacidade, nós não estamos usando. Isso de uma maneira geral, é isso que está acontecendo. Falta das autoridades pararem para pensar também, para raciocinar, refletir. Então eu falo, nós somos o que pensamos, somos o que respiramos. As pessoas hoje não sabem respirar. Nossos pulmões cabem 4 a 5 litros de ar. Vejo pouca gente que respira mais que meio litro de ar. E respirar não é assim. Você tem que aprender a inspirar lentamente, encher os pulmões, depois você para, segura e soltar o mais lento possível. Com isso, você vai levar oxigênio para as suas células, você vai promover uma vasodilatação, um relaxamento e vai neutralizar em parte o efeito do estresse. O estresse é um vasoconstritor, libera adrenalina, contrai os vasos sanguíneos. E com isso o sangue não vai circular adequadamente. Então, só de você respirar, você relaxa a sua musculatura, facilita o bombeamento cardíaco e você está promovendo um antídoto para o estresse. Então, respirar, relaxar, meditar são coisas fundamentais. Então, nós falamos, nós somos o que pensamos, o que respiramos e o que alimentamos. Então, é importante reaprender a se alimentar. Há uma grande diferença entre comer e nutrir-se. Comer é pegar qualquer coisa e pôr para dentro. Eu pergunto, alguém aqui, se tiver uma promoção ali, gasolina adulterada com 50% de desconto, vai lá abastecer o carro? Mas a gente coloca muita coisa adulterada no nosso tanque. Só porque, mas eu gosto disso. Não, você pode muito bem fazer o seguinte, eu estou numa viagem, a minha gasolina está pouca, estou passando na estrada, eu tenho que abastecer, senão vai acabar a gasolina, eu ponho lá, digamos que eu não tenho confiança, não conheço aquele posto, eu botei lá, a gasolina é ruim. Mas chego lá na frente, eu continuo colocando gasolina boa, de boa qualidade, não vai dar problema no meu carro. Então, se de vez em quando eu botei uma gasolina ruim, mas continuo botando gasolina boa, não tem problema. Isso eu falo para as pessoas. Se uma vez por semana você tirar um dia para sair do sério, comer aquilo que gosta e tudo, mas dos outros dias da semana você come de forma adequada, você não vai ter problema de saúde. Então você pode ter um dia anti-estresse, um dia livre por semana, para comer aquelas coisas que mais gosta, que tem desejo, que tem vontade. Então é só aprender a raciocinar e usar a coisa de uma forma equilibrada. Essa aula foi graciosa, viu, gente? Graciosa mesmo. Eu quero avisar o meu querido diretor, sócio do programa, Renato Ferreira, que nós vamos direto, tá? Sem mais intervalo, porque senão nós vamos atropelar ainda os assuntos que nós temos para dizer a vocês. Eu quero mandar um abraço à doutora Heloísa Helena Godinho, do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, e que nós torcemos para que ela seja ungida como conselheira desse mesmo Tribunal de Contas, no lugar do conselheiro doutor Carlos Leopoldo Dairel. Um abração, doutora. Eu agora entendi por que é que a Belinha disse que nós não íamos ficar nem um pouco surpresos, e já ficamos surpresos, com aquilo que ela havia encomendado. Ela falou de um açougue na Nova Suíça, queria fazer o almoçando com os amigos. E eu agora entendi o porquê desse sigilo, já que quem vai nos premiar com a sua qualidade é a Nobre Carnes, de um casal fantástico. O Mário e a Soraya, que nos enviaram seus filhos, o Mário Henrique e a Monique. Nobre Carnes, há muito tempo eu venho dizendo que é um lugar onde você fica
ajoelhado, agradecendo a Deus pela qualidade dos seus frangos, o melhor frango assado de Goiânia, que eu não tenho medo de dizer que eu assino embaixo, e também seu pernil, sua leitoa pururuca, porque nós estávamos já praticamente acertados de que o Mário viria fazer aqui, ao vivo, uma leitoa no rolete, no próximo domingo. Como a Bruna, da Empadinha da Neném, teve essa viagem inesperada para fazer e volta no próximo domingo, eu falei com a Belinha e a Belinha disse, não, eu já resolvi o problema, quem vem é um amigo meu de um açougue aqui na Nova Suíça. Mas eu não imaginava que fosse a qualidade da Nobre Carnes, mesmo porque eles são nossos parceiros, mas a partir do próximo domingo eles serão os nossos patrocinadores do programa Almoçando com os Amigos. A partir de hoje? Ah, é? Já foi, é? Então é a partir de hoje, viu? Tá? Ah, então, ela está falando que a surpresa era essa, e para mim foi uma surpresa gratificante. Nossos convidados vão saborear o seu frango. Você trouxe frango? Frango e pernil. Faz favor, Maria Henrique. Hoje eu trouxe 3 frangos assados e um pernil a pururuca. Ixi, mãe do céu. Olha, ó, já encheu a boca. Hã? Com certeza. Só para contradizer o que o doutor Manuel Rocha falou. No final de semana tá liberado, né? Eu aprecio a boa mesa, eu aprecio. Só que, é o que nós falamos, você pode tirar um dia livre por semana para comer o que mais gosta. Domingo, mais tá certo. Domingo, tá certo. Lógico, semana é hoje. Lógico. Hoje é o dia. Agora, gente, olha aí, ó. Tá aí, ó. Olha, ó. Olha o pernil. A pururuca. Gente, isso daí é um sabor dos deuses. Vocês não têm ideia. Não têm ideia do que é esse sabor, viu? Qual é o segredo realmente desse frango assado que eu venho dizendo há muito tempo que é o melhor frango assado de Goiânia? Qual é o segredo, Mário? Primeiramente, boa tarde a todos. Eu creio, Zé Guilherme, que o segredo foi o início do trabalho. A gente não chegou aqui como aventureiro, a gente teve todo um desenvolvimento no interior de Goiás, Uruana, para estar pronto para atender a população de Goiânia, o consumidor de Goiânia, que é exigente ao extremo. E não podia deixar de falar que a gente tem sua aprovação, a gente já está com 50% aí do caminho andado. Mas o segredo mesmo é o trabalho, é a dedicação, as experiências, a evolução. A gente vai estar sempre evoluindo, estar sempre escutando as críticas construtivas dos nossos clientes. E dessa forma vai dando sequência, vamos crescer junto. E eu, inclusive, quero dar um depoimento do meu querido Aécio Batista Neto, que foi até lá 3 semanas atrás, encomendou um pernil. E ontem, por uma feliz coincidência, quando eu falei com ele lá num local onde ele estava fazendo compra, ele disse, eu quero te agradecer, porque não tivemos oportunidade de ver o Neto outra vez, dadas as nossas viagens contínuas, né? Pelo sabor que você nos deu naquele pernil. E olha, eu fiz outros pedidos, levei um carneiro, levei o que é aquela trouxinha? Coroa de carneiro. Coroa de... Nossa, ele disse que ficaram agradecidos por essa indicação, e é mais um cliente que vai usufruir da Nobre Carnes, gente. E eu estou falando de gente que é entendida nesse segmento. O Neto, lá do Carne de Sol Caicó, a melhor carne de sol do Brasil, também que eu comecei assinando embaixo, foi através do Carne de Sol Caicó, o restaurante, que é nosso parceiro e patrocinador há muitos anos, né? Então está de parabéns, e eu fiquei feliz agora com essa notícia. E nós vamos ter o arroz cristal e a salada que foram feitas pela nossa